7h37, bom dia psicanálise, número 165, amor e cisão para evitar a ambivalência. Então já deu para sacar, estamos falando de ambivalência e essa ambivalência tem a ver com esse sentimento de amor e de ódio em relação à mãe. Lembrando que eu falei para vocês que numa perspectiva lógica, cronológica também, primeiro nós temos o ódio, depois vai aparecer o amor. E isso não tem nada de antirromântico, tá? A ideia é, se fôssemos pensar, imagine você chegou no mundo. Vamos fazer esse exercício aqui de se colocar no lugar. Sempre dá uns exageros, mas é legal tentar fazer isso. Imagina que você é a criança ali, filha única, filho único, que tem toda a atenção para você, todos os privilégios para você. E aí então a sua mãe engravida e vem aí um irmãozinho, ou sei lá, muda-se para sua casa um primo, ou uma outra criança. Enfim, aquele lugar que era só seu, agora vai ter uma outra pessoa ocupando esse lugar também. Automaticamente, pelo menos em primeira instância, vai criar uma relação de rivalidade ali. Por quê? É uma pessoa que ameaça esse lugar que era só meu. Então, o primeiro afeto originário aí, né, o primeiro dos afetos, pensando nessa perspectiva, é o ódio. O ódio que é querer destruir o outro, porque o outro ameaça o meu lugar. Pois bem, apesar disso, nós sabemos que é muito comum que irmãozinhos e irmãzinhas, quando chega o pequenininho ali, muitas vezes apresente um amor até exagerado, quase caricatural. E é caricatural que é um esforço ali. Podemos pensar a formação reativa como tentativa de negar esse ódio em relação ao irmãozinho, à irmãzinha que chega. Ou podemos pensar também que isso é a derivação lógica do ódio, que é o amor. Então o amor ele vem para justamente tentar neutralizar essa hostilidade. E sabemos que quem tem irmãos aí sabe que é uma relação de amor, mas tem sempre alguma coisinha que escapa, sempre alguma coisinha que revelaria aquele ódio originário. E também conhecemos situações e histórias de pessoas que é bem claro a relação de ódio entre os irmãos. Tanto que o Lacan ele faz uma divisão, tem um texto dele chamado Os Complexos Familiares, que ele põe alguns dos complexos até chegar no complexo de Édipo. Ele põe o complexo do desmame, depois o complexo de intrusão, que é esse aí. O complexo de intrusão é quando o outro entra em cena, ou o complexo fraterno, o complexo do irmão. O irmão quando entra em cena, o outro quando entra em cena e vira meu rival. Então esse é o cenário. Pois bem, aí diz assim, nesse caso clínico, ao ingressar no período de latência, lembra do período de latência? Fase oral, fase anal, fase fálica, aí vem lá complexo de Édipo, castração e o período de latência. O período de latência é como se fosse a trégua pós essa brigaiada toda dessa fase pré-edípica das pulsões parciais. Então fase oral, fase anal, fase fálica, complexo de Édipo, período de latência. E aí no período de latência, que todos esses conflitos deixam de ser atuados e acontece a repressão, o que acontece aqui com essa garota? A situação de angústia e de conflito aumentam. Então aquilo que ela sentia não é que desapareceu, só aumentou a intensidade. E veja o que diz, ó, ao ingressar no período de latência, essa situação de angústia e conflito de consciência tornaram-se cada vez mais agudos. E seu ego tentou dominar tais impulsos de várias maneiras. Como é que esse ego vai tentar dominar os impulsos de várias maneiras? Utilizando mecanismos de defesa. Então, diante dessa situação de conflito e angústia, a angústia que ameaça a integridade do ego, leva o ego a utilizar defesas. Isso é uma perspectiva, quando eu falo assim de ego, defesas, é uma perspectiva muito comum quando eu falo na psicologia do ego, Hartmann, Lowenstein, Chris, Anna Freud. E também você encontra algumas coisas assim nas relações objetais, que é a psicanálise britânica. Quando você pensa em psicanálise francesa, não vai tanto por essa via, né? O Lacan tem críticas a esse modelo, mas ainda assim eu apresento aqui como uma forma de transmitir esse tipo de conhecimento que é interessante, mas também saiba que existem críticas. Por isso quando eu falo para vocês, quando eu fiz aquela divisão, aquela comparação não, fiz essas duas leituras desse ódio originário virando amor,
pensando numa perspectiva da psicologia do ego, seria uma formação reativa, que é um esforço do ego, uma defesa do ego de transformar o impulso original, que é o ódio, a agressividade, no seu oposto, que é o amor, o cuidado, só que exagerado, que é caricatural. Pensando no Lacan, principalmente ali seminário 16, onde ele começa a falar cada vez mais da lógica, que aí teríamos o amor como uma derivação lógica do ódio, mas não pensando em termos de defesas do ego, para uma outra perspectiva. Beleza, então tá, então chegou no período de latência, a angústia aumentou, o conflito aumentou, e aí veja só, o ego tenta dominar tais impulsos. E aí veja só, com vontade de resolver o problema da ambivalência, olha que estratégia interessante que ela faz. Ela deixa aflorar um de seus sentimentos ambivalentes. Ela sentia ódio e amor pela mãe, certo? Só que isso ficava cada vez mais insuportável dela manter em si mesma. O que ela faz? Ela vai cindir esses dois sentimentos em relação à mãe, e ela vai só amar a mãe, e diz assim, ó, ela vai eleger uma outra mulher muito significativa para ela para ser odiada. Entende esse raciocínio que interessante? Pela mãe ela sente amor e ódio. Só que ela espera ser amada pela mãe. Se ela fica demonstrando o seu ódio, seja diretamente, seja indiretamente, ela tinha medo de uma retaliação por parte da mãe. Que a mãe pudesse, sei lá, puni-la por conta dessa hostilidade que ela sente. Ela tenta de alguma forma dar conta dessa ambivalência, até que chega uma hora que fica insuportável isso. Fica insuportável o que ela faz. Ela idealiza a mãe, minha mãe perfeita, não tem defeito nenhum, amo demais. E aí na clínica é sempre muito interessante. Sempre falo para os meus alunos e supervisionandos, ó, se a pessoa está falando ali de uma figura da vida dela importante, mãe, pai, sei lá, marido, esposa, namorado, namorada, avô, avó, que só tem qualidades, é uma idealização. Se é uma idealização, significa que uma parte, a parte odiosa, está sendo deslocada para uma outra coisa. Então fiquem muito atentos a isso quando você vai atender. E se você não atende, você é essa pessoa que, sei lá, que está aí no mundo e faz tem esse tipo de lógica, cuidado, muito provavelmente você não está lidando com uma pessoa real. Então, dizer assim, minha mãe é perfeita, não tem defeito nenhum, uma mãe é para 10 filhos, 10 filhos não é para uma mãe, minha mãe nunca nunca fez um erro nem nada, sabemos que essa mãe idealizada não é uma mãe real. E com toda certeza, pegando nesse modelo aqui que eu estou apresentando, alguém está servindo como bode expiatório, como objeto para ser deslocado o afeto negativo que seria pela mãe. Então entendam essa estrutura, porque isso na clínica é muito importante para sair dessa clínica. Eu acho interessantíssimo isso, né? O Freud ele chegou e com muito trabalho ele foi mostrando uma clínica para além do óbvio. E ao longo aí das décadas a psicanálise foi levando para algo para além do óbvio. E aí depois começou um movimento contrário. Né? E hoje eu escuto leituras clínicas, mas tão óbvias, assim, mas tão trivial, tão do senso comum, que você fala assim, para que você estuda, sei lá, psicanálise para fazer uma leitura que não tem nenhum tipo de raciocínio clínico psicanalítico aí? Mas enfim, interessante isso então, idealiza a mãe e desloca para uma outra pessoa o ódio. O amor fica só para a mãe, mas o ódio que era para a mãe agora coloca numa outra pessoa. E aí, essa paciente aqui, que ao longo do tempo eu vou contar em qual livro está esse caso clínico, ela elege uma outra mulher significativa, talvez uma irmã, talvez a avó, talvez uma amiga, tem que ser uma mulher, tem que ser muito significativa para ela, para poder fazer esse lugar, para poder representar esse lugar que seria da mãe, e direcionar todo o ódio para aquela pessoa. Então a mãe é amada e muito provavelmente alguém é muito odiada. Na clínica você escuta direto uma pessoa dizendo assim o quanto ama uma mãe e o quanto odeia com todas as forças, e todas as forças é igual a zero, né? Somatório, mas enfim. O quanto ama a mãe e o quanto odeia a irmã e não suporta a irmã. Pode se tratar não exatamente de um ódio direto em relação à irmã, mas sim de uma cisão, de manter a mãe idealizada e o ódio que era para a mãe joga para essa irmã
joga para uma colega, joga para uma tia e por aí vai. Então, um tipo de raciocínio clínico bem interessante, que eu acho legal, né, não perdermos isso, porque tenho acompanhado algumas leituras de caso e caindo cada vez em questões muito óbvias ou em questões muito gerais, assim, né, como se fosse tudo uma questão muito geral. E a psicanálise trouxe uma série de coisas, principalmente pessoas como Melanie Klein, não é um caso dela, mas que fala de como seria o funcionamento de um psiquismo muito dentro da perspectiva da fantasia de uma pessoa. Isso é assunto de um próximo Bom Dia Psicanálise, que aliás é importantíssimo isso. Quando você esquece da importância da fantasia e como a fantasia tem força de verdade para cada pessoa, não tem como você entrar numa clínica óbvia, numa clínica de um grupo geral. Eu atendo pessoas de tal nicho, de tal características. Daí você está matando uma das coisas mais ricas da psicanálise, que é a fantasia. E a fantasia é extremamente subjetiva. Volto a falar as palavras do Jacques Lamillard. Por que você erra na clínica muitas vezes? Miller fala, as pessoas confessam facilmente seus sintomas, mas elas não falam, não reconhecem ou não querem reconhecer suas fantasias. Aí o que acontece? Você vai atender pessoas baseado em sintomas que elas falam e sofrem até com orgulho do sintoma que tem, e aí você começa a fazer um tipo de clínica de, aquele grupo tal tem essas características, grupo tal tem essas características. Você monta a clínica do sintoma, e a clínica do sintoma é essa que é declarada, essa que a pessoa não se implica, tem até orgulho desses lugares de sofrimento. Agora, quando você vai escutar a fantasia sim faz cada um ser singular. O sintoma coletiviza todo mundo. A fantasia singulariza todo mundo. E a psicanálise é do singular. Infelizmente, eu vejo muitas vezes psicanalistas e a psicanálise indo para essa questão dos nichos, de grupos, atendendo sintomas, e vai ficar nisso. O sintoma, todo mundo fala. Agora, a sua fantasia nesse sintoma é outra história, e aí você dificilmente vai acessar. É aí que entra Raimi, minha irmãzona aí, e a fantasia é o ponto principal que precisamos, como psicanalistas, escutar, trabalhar e aprofundar. Então, bom dia psicanálise para você aqui, bom dia psicanálise para você, e até amanhã em mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau.